Oi, gente! Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o ponto baixo. Esse é o segundo vídeo da nossa sequência. Então, para você fazer o ponto baixo, você tem que saber fazer a laçada inicial e as correntinhas. Se você ainda não sabe fazer a laçada inicial e as correntinhas, volta no vídeo anterior, treina bem e depois volta para cá pra gente aprender o ponto baixo. Então, vamos lá. Vamos segurar a linha, dar a laçada inicial e fazer as correntinhas, certo? Dei aqui minha laçada inicial e agora vou ajustar para fazer as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu fiz aqui 10 correntinhas. E eu vou fazer mais uma correntinha, que vai equivaler ao meu primeiro ponto baixo. A altura do meu primeiro ponto baixo é uma correntinha. Agora, eu vou voltar nas correntinhas anteriores e vou trabalhar em cima delas o ponto baixo. Então, se a primeira correntinha aqui, contando da agulha, voltando, a gente sempre conta os pontos, as correntinhas da agulha e voltando o trabalho. Então, contando da minha agulha aqui pra trás, essa primeira correntinha aqui é o meu primeiro ponto baixo. Essa segunda correntinha é de onde está saindo o meu ponto baixo. Então, eu vou pular 1, 2, na terceira, eu vou fazer o meu próximo ponto baixo. Então, agora, vamos voltar lá na terceira correntinha, aqui, 1, 2, 3. Na terceira, eu vou inserir minha agulha. Para inserir a agulha, eu sempre vou inserir ela com a ponta para baixo, pro lado de cá, ó. Então, vai ficar 2 perninhas para cima e uma aqui para baixo, ó, na minha correntinha. Tem que ficar assim, então, por isso a gente insere a agulha aqui pra baixo, nessa direção. E aí, eu vou passar a minha agulha aqui, ó, por trás, e vou puxar o meu fio. Vou dar a laçada, a gente chama isso aqui de laçada. Vou puxar o meu fio aqui por baixo, ó, por dentro da correntinha. Puxei. Pronto, agora que eu puxei por dentro da correntinha, eu vou esticar um pouquinho. Vou dar outra laçada, ó, por baixo, tá vendo? Minha agulha tá aqui, o meu fio que vem do novelo é esse aqui, que eu tô segurando com os outros dedos. Vou dar uma laçada aqui por baixo e vou fechar o meu ponto, passando por essas 2 laçadas que eu fiz. Então, aqui eu tenho já um ponto baixo, 2 pontos baixos. E agora, a gente vai trabalhar o ponto baixo por todas as correntinhas. Vou fazer mais uma vez, pra vocês verem. Então, vou inserir minha agulha na próxima correntinha, dessa forma. Vou lá por trás, dou a laçada e puxo o meu fio por dentro da correntinha. Estico um pouquinho, dou outra laçada, ó. Passo por baixo. Aí, agora eu fiquei com essas 2 laçadas e esse é a terceira laçada que eu fiz, né? Vou puxar a terceira laçada e fechar. Mais uma vez. Na próxima correntinha, inserir a agulha. Vou lá por trás. Vou puxar, ó. Dou uma esticadinha. Dou outra laçada. E fecho. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando por todas as correntinhas aqui. Eu volto com vocês para ensinar, quando chegar aqui na última correntinha, pra gente subir a próxima carreira. Então, eu cheguei aqui na minha última correntinha, eu vou fazer com vocês. E a gente vai subir uma carreira para trabalhar pontos baixos agora em cima da minha base de pontos baixos. Então, a minha primeira base que eu tenho é correntinhas. Eu vou trabalhar os pontos em cima das correntinhas e depois a gente trabalha ponto sobre ponto. Então,
Quando você vê a gente falando trabalhar ponto sobre ponto, é isso. Significa isso. Vou trabalhar aqui, inserir minha agulha, puxar lá atrás, dar uma esticadinha e fechar. Agora, eu vou fazer uma correntinha, lembrando que uma correntinha é a altura de um ponto baixo. E eu vou virar o meu trabalho, então, eu vou virar ele assim. Ele tá aqui, eu vou virar ele pra cá, certo? E agora, eu vou trabalhar em cima dos pontos, vindo de cá pra cá, sempre do lado direito pro lado esquerdo que a gente faz nosso trabalho. Isso pra quem é destro, né, gente? Aí, agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas correntinhas, só que a gente vai fazer aqui em cima dos pontos baixos. Então, cada espacinho desse, vou mostrar pra vocês com a agulha, cada espacinho desses é um ponto, e é aqui que a gente insere a agulha. E quando você inserir a agulha, ela tem que ficar igual nas correntinhas. Aqui em cima, ó, quando você visualiza, parece que são correntinhas. O desenho também é de correntinha. Então, quando eu inserir, tem que ficar também as duas laçadas. Então, esse primeiro ponto, onde eu subi a correntinha, eu não vou trabalhar nele, porque a primeira correntinha já equivale ao meu primeiro ponto baixo. Eu vou trabalhar no segundo ponto aqui. Então, já fiz o primeiro, que é a correntinha, vou fazer o segundo, inserir a agulha, ficou aqui com as duas perninhas da correntinha, as duas perninhas tem que ficar lá em cima. E eu vou fazer a mesma coisa, puxar a agulha, puxar a linha, dou uma esticadinha, dou outra laçada e fecho. Aí, ficou assim. Vou inserir novamente no próximo ponto, dou a laçada, puxo a linha, dou uma esticadinha, dou outra laçada e fecho. E dessa forma, a gente vai trabalhar em cima de todos os pontos. Então, gente, aqui só tem que tomar cuidado, aquele cuidado que eu falei pra pegar as duas perninhas, porque senão vai virar outro ponto. Se você pegar só uma aqui, ó. Esse aqui é do meu fio, que já tá laçado aqui. Mas se eu pegar só um, vai virar outro ponto. A gente chama de ponto baixo em relevo. Não é isso que a gente tá aprendendo aqui. A gente tá aprendendo o ponto baixo, que é o nosso ponto básico que a gente tem que saber pra fazer. Então, tem que ficar duas, assim. Então, eu vou fazer o último ponto aqui com vocês. Aí, a gente chegou aqui no final, temos esse pontinho aqui, o último, o 10º. Ele é a correntinha que a gente fez lá no início, a 11ª correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto baixo. Então, eu tenho que trabalhar também sempre em cima das correntinhas. Quando eu subir a próxima carreira também, eu vou trabalhar em cima dessa correntinha aqui que eu fiz pra subir. Então, toda vez que eu subo a carreira, eu faço uma correntinha, e quando eu termino a carreira, eu termino em cima da correntinha que eu fiz. Então, aqui, ó, eu vou colocar dentro da correntinha. Vocês podem ter uma dificuldade no início, mas é assim mesmo, é normal. E faz do mesmo jeito, ó. Certo? E agora é só você treinar, repetir esse processo várias vezes. No final, você conta pra você ver se tem os 10 pontos que você iniciou, pra você saber se você tá pegando em cima da correntinha, se você não tá esquecendo dela. Porque quando a gente tá iniciando, é normal você achar que acabou aqui e esquecer da correntinha. Então, tem que fazer o último ponto em cima da correntinha. Quando a gente contar aqui, ó... Ah, sim, vocês viram que eu posso... Quando eu vou parar de fazer o trabalho, é sempre bom dar uma esticada para o trabalho não se desmanchar, né? Então, você vai treinando e vai vendo se você sempre tem os 10 pontos, que aí você vai ter certeza que você tá pegando nas correntinhas sempre certinho. Então, vamos contar aqui, ó. Esse primeiro aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Temos 10 pontos baixos. E aí, você vai subir as carreiras, vai praticando,
Pode subir várias carreiras, quantas você quiser. Pratica para ficar bem retinho, bem certinho, com os 10 pontos que você vai treinar aí. Quando você quiser desmanchar, é só você puxar a linha que vem do novelo. Você puxa e o trabalho vai se desmanchando. E aí você pode desmanchar e refazer tudo do início, das correntinhas também, para você treinar como fazer as correntinhas, como subir os pontos baixos, como subir as carreiras. Tá legal, gente? Então, é isso. Treinem bastante, postem fotos pra gente, pode marcar a hashtag Treinando com as Marnê. A gente vai estar acompanhando o trabalho de vocês. Postem comentários, sugestões, o que vocês querem aprender. A gente sempre coloca enquetes no Instagram, perguntando o que vocês querem aprender. Com o ponto baixo, a gente já consegue fazer alguns trabalhos só com ponto baixo. E na próxima aula, a gente vai aprender o outro ponto, que é o ponto alto, que é o ponto mais utilizado no crochê. Então, fiquem de olho, acompanhem, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso. Espero vocês, até a próxima.